Triple H, o Facínora que traiu o universo WWE. Hoje eu vou fazer a lista de traições deste mito que se provou mesmo ser apenas um mito e não uma realidade. Esse estelionatário criativo. Antes de tudo, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e vamos nessa, ó. Vocês viram aí então que a última grande decisão do Triple H deixou a galera muito irada, porque ele fez com que John Cena desse tap out em seu último combate para levar o seu queridinho Gunther. Mas eu quero listar algumas coisas aqui que eu considero defeituosas nessa gestão Triple H aí que começou no final de julho de 2022, tá? Então é a partir dali que a gente vai fazer essa avaliação. Claro que nem tudo que eu citar aqui vai ser coisas que vocês consideram que foi defeito. E claro que vai faltar coisas que vocês gostariam que eu também colocasse aqui, mas eu não considerei exatamente um defeito. Até coisas que talvez tenha sido um probleminha aqui, mas não tão grande ao ponto de, meu Deus, Triple H, você precisa ser preso. Mas vamos lá, vamos aos poucos. Temos a situação do Sheamus e o título intercontinental. Todo mundo sabe que é um grande sonho aí do Sheamus se tornar Grand Slam. E para isso falta apenas ele ganhar o título intercontinental, o único título que não tem na carreira. Sheamus já tem Money in the Bank, Royal Rumble, King of the Ring, título mundial pesos pesados, título da WWE, né? Faltou o intercontinental. E aí o Triple H teve algumas oportunidades de fazer com que o Sheamus ganhasse esse título, mas muitas vezes mandou ele para uma outra brand que não tinha o título continental, e nas vezes que botou ele para disputar o título continental, ele acabou falhando, acabou batendo na trave. Existia um bom argumento de que, olha, ele está tentando proteger o Gunther, então por isso ele está sacrificando o Sheamus. Mas segura essa informação aí que a gente vai ver se o Triple H protegeu mesmo o Gunther, tá? Bom, temos o Judgment Day. O Judgment Day que ele começou como algo conceitual lá com o Edge se unindo ao Damian Priest, algo que seria mais dark ali, trazendo um pouco de filosofia. E no fim das contas o Triple H transformou esse grupo em um grupo de lutadores que ele gosta, mas não sabe como utilizar melhor. Então ele junta tudo num grupo só. Aí a única coisa que o Judgment Day que eles mantiveram foi o nome e as roupas escuras. Mas de resto é um grupo genérico que quer roubar, quer tramar as maiores maracutaias possíveis para se manterem no topo, sabe? Nem que o topo seja títulos de midcard, título de tag, título continental, não importa. É um grupo que rouba genericamente ali, que tenta fazer ali malandragens. Então, tipo assim, totalmente fora de tom, totalmente nada a ver com o que se pensava lá no início. E que dura muito mais do que o necessário, né? E os caras poderiam fazer o que eles fazem hoje tranquilamente sem precisar estar existindo o Judgment Day. O Dominic poderia ser esse investimento aí que a WWE vem fazendo nele. Tranquilamente funcionaria sem ele precisar do grupo, sem ele precisar exatamente de Judgment Day. Ele poderia ter, sei lá, uma super estrela ajudando ele, ou um parceiro ajudando ele, né? E o grupo vai continuando. Outros grupos não duraram tanto tempo e o Judgment Day segue lá toda hora recuperando títulos de tags, toda hora ali causando alguma confusão no midcard, principalmente, pegando algum título. E ele é desinteressante, cara. É desinteressante, assim, sem conceito, sem tom, sem nada, né? E aí temos o Theory. O Theory com a pasta do Money in the Bank. Essa foi uma das principais cagadas que o Triple H fez, né? O Theory, ele era um queridinho do Vince McMahon. E parece que o Triple H quis meio que se vingar do Vince, porque toda hora que ele mandava alguém da Next pro main roster, o Vince ia lá e destruía aquele talento dele, né? Então ele pegou o Theory, fez com que ele tentasse cash em um título de mid-card, que era o título dos Estados Unidos. Essa foi, se eu não me engano, a única vez que isso aconteceu na história do Money in the Bank. Nos videogames já acontecia, mas assim, ideia ridícula você pegar uma pasta tão difícil de você ganhar, que você pode usar em um dos títulos mundiais, você usar um título de mid-card. Mais ridículo ainda é que na época o Theory já tinha ganhado o título dos Estados Unidos, então ele nem tentou num título diferente. Ele foi tentar num título que ele já teve já no currículo. E ainda por cima ele falhou o cashing, pra piorar. Ele falha o cashing pra no mesmo mês ele ter um combate triplo com o Bobby Lashley, o Seth Rollins e ele ganhar o título dos Estados Unidos. Aí você pode dizer, não, mas é porque a falha do cashing serviu pra que ele amadurecesse. Cara, ele foi o mesmo personagem. A única coisa que ele parou de fazer é tirar selfies, porque ele entrava nos combates fazendo selfie, depois da outra fazendo selfie. Ele só largou o celular. Amadureceu, campeão dos Estados Unidos.
Foi uma das ideias mais patéticas de todas, uma das coisas mais ridículas. Poderiam ter feito muita coisa com essa pasta. Ele poderia ter perdido a pasta para outra pessoa. Teria até uma forma de ele falhar mais inteligente, mas não. Eles simplesmente destruíram o Money in the Bank ali, graças a essa ideia brilhante de Triple H, né? E aí temos que falar do Priest e do Money in the Bank dele também, porque assim, péssima escolha, né? Péssima escolha em tudo. Naquele ano, o LA Knight tinha um personagem que combinava perfeitamente como o Mr. Money in the Bank, estava popular, estava com uma pegada de heel meio que twinner, seria o nome perfeito para aquela ocasião. E aí ele entrega simplesmente pro Damian Priest só porque era um queridinho dele. Damian Priest com carisma de uma berinjela, o Damian Priest ele desinteressante, aí você pode falar, mas o LA Knight não é um jovem talento. O Priest é mais velho que ele. O Priest não é um jovem talento também que, olha, vamos fazer isso com ele pra nos próximos anos ele se aproveitar. Não tem muito que se aproveitar do Priest. E pior, ele faz o Priest fazer cashing na WrestleMania. Era um feito céu do Seth Rollins, especial ali, marcante. E aí, a segunda vez que um cashing rola numa WrestleMania, ele faz o Damian Priest fazer. Você concorda comigo que se você vai fazer um cash na WrestleMania, sendo que o primeiro que teve foi épico, você tem que fazer o segundo ser mais épico ainda? Então tem que entregar para um cara certo, em um contexto muito específico ali e tal, pra ficar legal. Não, basicamente ele foi lá e fez um combate de Drew versus Rollins. O Drew ganhou, o CM Punk ali foi lá e atrapalhou o Drew. E aí por conta disso o Priest foi lá e fez o cash na sequência. Tipo assim, cash genérico, cash bobo. E gasta isso na WrestleMania com um cara igual o Damian Priest ainda por cima, né? Detalhe, era Drew contra Rollins repetido, porque eles já tinham se enfrentado outras 2 vezes. E o nosso querido Triple H fez isso de novo em 2025. Jey Uso e Gunter já tinham se enfrentado 3 vezes, ele foi lá e fez esse enfrentamento de novo na WrestleMania. Repetindo de novo. Ele pega o título mundial pesos pesados e faz combates repetitivos. E combates repetitivos que ninguém pediu. Ninguém tá querendo ver de novo, né? Ainda que Drew e Rollins fizeram uma boa luta. Diferente de Jey e Gunter, que a gente vai chegar nisso. E pior de tudo, me parece que foi só pra agradar o CM Punk nesse momento. Foi só pro CM Punk ter uma vingança contra o Drew por ter lesionado ele na kayfabe ali. E por conta disso, o Drew foi lá zombar dele, ele vai lá e leva o cash, tipo assim, tá vendo? Ó, o Punk te trollou no fim das contas. E aí a gente entra na questão do CM Punk, né? E esse tratamento especial que ele teve com o Punk. Claro, eu não vou ser louco aqui de falar que, porque eu não queria que o Punk voltasse pra WWE logo, foi uma decisão errada do Triple H. Não. Eu não queria mesmo que ele voltasse. Não queria que o Triple H abrisse as pernas pro cara que tinha acabado de causar toda a confusão lá na All Elite, né? Que só foi pra All Elite pra tentar se vingar da WWE. E aí o que sobrou pra ele foi ter a WWE com ele. E o Triple H foi lá e como um corno manso abriu as pernas. Ok, tudo bem. Havia demanda pra trazer o Punk de volta, tudo bem. A questão é que ele não tem o mesmo tratamento com outros caras. Ele não tem o mesmo tratamento com o Edge. Não, pelo contrário, ele praticamente implorou pro Edge ir embora da WWE, né? Então, outras lendas ali da WWE, ele não fez a mesma coisa. Você pega ali o Brock Lesnar e o Goldberg. Ele não protege mais o Brock Lesnar e o Goldberg hoje em dia. O Brock Lesnar, aí vocês viram, perdeu lá pro Cody Rhodes, mesmo com o braço quebrado, né? Foi colocado lá pra enfrentar. O Omos acho que foi antes do Triple H comandar, né? Enfim, tá voltando aí agora. Por mais que ele ganhou do John Cena, é bem provável aí que ano que vem vai botar um Gunter pra derrotar o Brock Lesnar. O Goldberg, ele botou pra ser derrotado pelo Gunter, né? O Randy Orton e o Edge, como eu falei, ele não protege os dois. O Edge, ele praticamente não criou nenhuma storyline só pro Edge querer ir embora mesmo. O Randy Orton, a gente vê como que é o booking com o Randy Orton, completamente ridículo, submisso ali, desanimador. Você pega ali nomes como Sheamus e AJ Styles. Ele também não tem o mesmo tratamento, não dá proteção, não cria história nem nada do gênero, né? O próprio Miz, cara, que, beleza, nunca conseguiu ter uma regularidade ali em termos de relevância. Ele não faz nem sequer um Miz TV mais hoje em dia, sabe? O Miz fazendo alguma apresentação, aparecendo no show pra alguma coisa especial, nada. Mas com o Punk, ele abriu as pernas de vez e basicamente o Punk perde pra quem hoje em dia? Pouquíssimos nomes ganham do Punk e quando ganham roubado. Já percebeu isso? E ele protege o cara. Por que ele não protegeu os outros? É ruim, né? Aí a gente inclusive pode falar do Drew. O Drew pouco vencedor dessa gestão Triple H. O Drew, ele se destacou muito no personagem dele. Ele se esforça ali, é provocador, irrita.
Só que ele sempre perde, sempre termina perdendo a rivalidade. Mesmo quando ele ganha alguma luta, a rivalidade vai perder. Então ele vai perder pro queridinho lá, CM Punk, vai perder pro Priest, ou vai perder pro Rollins, ou vai perder, sei lá, pro Cody Rhodes. Toda hora colocam o Drew em alguma coisa e o Drew sai derrotado, o Drew sai por baixo. O Drew não se destaca, né? E por quê? Eu não sei. É punição? Eu não sei. Mas a verdade é que um cara muito interessante igual ele, um cara que provou ser muito bom, até como babyface na época da pandemia, o Triple H só usa ele como uma espécie de cobaia para elevar os outros caras. Aí temos que falar dos furos de roteiros e das narrativas mal contadas, porque isso aqui é o que mais me irrita. Eu vivo dizendo o seguinte, ó. Todo o resto da WWE pode ser muito chato. Tipo, tem muito comercial. As lutas ficam abaixo da média, né? Não sei quem é isso, não sei quem é aquilo. Tudo bem. Se tiver histórias bem contadas, a gente deixa passar. O problema é quando as histórias ficam zoadas. Então eu vou citar 3 exemplos aqui de furos de roteiro nessa gestão Triple H. A traição do Jimmy Uso pra cima do Jey Uso. Cara, vamos lembrar. O Jimmy Uso que pressionou o Jey Uso pra trair a Bloodline, pra abandonar o Roman Reigns. O Jey Uso já tinha motivos suficientes pra isso, mas ele só seguiu na Bloodline pra proteger o Jimmy. E aí, o Jimmy trai a Bloodline e o Jey Uso acompanha o irmão, certo? Nisso, o Jey Uso vai disputar o título contra o Roman Reigns e o Jimmy vai lá e trai o Jey Uso. Tá ligado? Por que você fez isso? Aí a justificativa que ele dá é extremamente preguiçosa, mas calma que não é a pior coisa de todas. Ele vai e diz que por conta do risco do Jey Uso ao se tornar campeão virar uma pessoa igual ao Roman Reigns, ele prefere que o Jey perca o combate e o Roman Reigns permaneça campeão. Olha que loucura. Por causa da possibilidade de você se tornar aquele cara, eu não vou ficar do seu lado durante seu reinado pra evitar que você se torne. Não, eu vou impedir antes. Eu vou te matar no útero, Jey Uso. Aí, dá um mês, ele volta a se aliar com o Roman Reigns. Ele volta a ficar submisso ao Roman. Tipo assim, por que você fez isso, cara? Você tá falando que seu irmão não poderia virar campeão pra não se tornar esse cara. Aí esse cara você volta a se aliar a ele. Ainda, eles poderiam corrigir isso. O Jimmy poderia chegar no Jey no futuro e falar, cara, eu preciso falar a verdade. Aquilo lá era lorota. Eu tava com inveja de você. Porque eu sou seu irmão mais velho e você ia se destacar mais do que eu. Eu tava com inveja. É isso que você quer ouvir? Eu tava com inveja. Poderiam fazer isso, mas não fizeram. Você teve a questão do Brock Lesnar que atacou o Cody Rhodes e nunca justificou por quê. E dane-se. Porque, querendo ou não, a WWE quer fazer o choque pelo choque. A traição pela traição. O plot twist pelo plot twist. Mesmo que não faça o menor sentido. Só pra gerasse um negócio viralizante. Meu Deus, olha só o que aconteceu. Alguém misterioso chegou. Alguém traído chegou, né? Aí a heel turn do John Cena. Fizeram a heel turn do John Cena sem ter a ciência da presença do The Rock no resto do ano. Eles não tinham a certeza que se o The Rock participaria o resto do ano. E mesmo assim utilizaram da heel turn do John Cena junto com o Roman Reigns. Aliás, junto com o The Rock. E o The Rock só esteve naquele Elimination Chamber para poder ajudar na venda de ingressos. Aí o John Cena, ele se alia a esse The Rock, faz a heel turn. Quando ele vira campeão com o Travis Scott, ele fala que agora ele quer acabar com o wrestling. Ele tá indo embora para ser o último campeão. Só que pera, isso já é uma contradição, porque ele virou heel turn e se aliando a The Rock. O The Rock é da corporação, ele vai prejudicar a corporação, que foi o motivo dele fazer a heel turn, mas ele já muda. Não, agora eu quero acabar com o wrestling. E depois, quando ele vai fazer a face turn, ele fala que é porque ele tava com medo de ser esquecido. O maior campeão mundial da história, o chamado GOAT, ficou com medo de ser esquecido. Você percebe que narrativa preguiçosa, além de contraditória, é totalmente preguiçosa, sabe? E por fim, dá pra citar também Solo Sikoa contra Roman, né? Todo mundo trai o Roman Reigns, menos o Solo Sikoa, ficou com o Roman Reigns até o fim, super fiel. O Roman dizia que iria fazer com que o Solo fosse o seu sucessor. Falava isso várias vezes. Aí o Roman some, ele é derrotado e some. O Solo Sikoa toma as rédeas. O que ele faz? Ele descarta o peso morto do Jimmy. O Roman Reigns não aparece. Ele dá uma chance pro Paul Heyman se aliar a ele. O Paul Heyman não aceita. Ele ataca o Paul Heyman, o Roman Reigns não aparece. Aí quando ele tá disputando o título contra o Cody Rhodes, aí o Roman resolve aparecer.
O grande rival dele tá lá, em vez de, sei lá, ele deixar o Solo Sikoa fazer o trabalho e depois retornar, algo assim, não. Ele vai lá atrapalhar o Solo e ajudar o Cody Rhodes. Ele nem pra atacar os dois, pelo menos. E mais do que isso, a Bloodline que o Solo Sikoa estava liderando não era a Bloodline do Roman Reigns, era outra família, era outros capangas. Então o Roman tava querendo o que com o Solo Sikoa? Quando eram os amigos dele, os parentes dele ali sendo atacados, ele não vinha. Quando era o Cody Rhodes, ele vem. Aí ele vem brigar com o Solo Sikoa pra ver quem é o chefe da tribo. Só que a tribo do Solo Sikoa é uma, a do Roman é outra. Aí eles brigam no Survivor Series War Games, o Roman precisa pedir um favor pro CM Punk. E o que adianta aquela luta? Nada. Continua a rivalidade. Não serviu de nada aquele favor. Aí eles lutam pela Ola Fala no Raw Netflix. O Roman ganha. Mesmo assim, não segue liderando o Bloodline. O grupo acabou. O Jimmy tá pra um lado, o Jay tá pra outro, o Roman pra outro. Tudo bem, às vezes eles se unem em prol de alguma causa, mas não tem mais aquela hierarquia de antes. E adivinha só? O Solo Sikoa continua liderando os capangas dele. O Solo Sikoa continua com a tribo dele, mesmo sem a Ola Fala. Então não mudou em nada. Qual foi o motivo dessa rivalidade então, sabe? Qual que é o sentido, cara? Eu falo, mano, é irritante. A desistência do Triple H em cima do Karrion Kross, né? Ele trouxe o Kross junto com a Scarlett de volta, prometeu ali que ia dar uma alavancada neles. A chegada do Kross, inclusive, no retorno dele foi encarando o Roman Reigns ali, ameaçando ele. E no fim das contas, parou de usar, né? Não é nem que usava mal. Além de usar mal, usava poucas vezes. Praticamente o cara não aparecia, fazia segmentos de backstage. E mais do que isso, o público ficava pedindo pro Karrion Kross ter uma oportunidade, tanto na internet como nas arenas, quando também começou a acontecer isso, né? Então, tipo assim, eu não vou ceder à pressão do público. Ok, só que em outras vezes ele cedeu. Com o Kross, não. E mais do que isso, se ele não gostava do personagem do Kross com a Scarlett, ele acabou entrando em contradição, porque foi eles saírem, ele começou a investir no personagem do Aleister Black com a Zelina Vega, que é exatamente um Ctrl-C, Ctrl-V dessa situação. Só que o Kross e a Scarlett já estavam mais pronto, né? Mas vai entender o Triple H. E como eu disse, ceder a pressão, ele cedeu pressão algumas vezes, e uma delas não foi nem uma pressão exatamente, mas foi mais uma questão de popularidade. Quando ele escolhe o Jey Uso para ganhar o Royal Rumble Match. Simplesmente porque o Jey Uso nas suas entradas é um cara ali muito bem recebido, né? Simplesmente porque o povo fica balançando ali as mãozinhas e faz parecer que o Jey Uso é um cara extremamente querido e popular, quando nas redes sociais não é. Não é consolidada essa popularidade do Jey Uso. E mesmo que fosse, não significa que ele tem nível para ganhar um Royal Rumble Match. E ele botou esse cara sem nível para ganhar um Royal Rumble Match, que você tinha opções para vencer como Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre, John Cena no seu último ano de carreira, CM Punk e até o The Rock se participasse. Você tinha inúmeras opções ali para poder vencer e botou o Jey Uso para ganhar, cara. E mais do que isso, botou depois o Jey Uso para se tornar um campeão mundial pesos pesados e derrotando o Gunther. E aí tá vendo, ó? Sabe o Gunther que a gente falou, que o Triple H usou para proteger, né? Então tipo, vou proteger ele, então eu sacrifico o Sheamus. Vou proteger o Gunther, então eu sacrifico o Drew McIntyre. Vou proteger o Gunther, então eu boto o John Cena para dar tap out. Cadê essa proteção quando ele foi enfrentar o Jey Uso? Ele bota o Jey Uso pra fazer o Gunther dar tap out. Tipo, olha que coisa ridícula, sabe? Então é incoerente. Tanto que o pessoal tá reclamando muito agora do Gunther ter feito o John Cena dar tap out, porque foi alguém que deu tap out pro Jey. Esse problema lá de trás vai perseguir a carreira inteira do Gunther a partir de agora, por causa dessas decisões do Triple H sem pé, sem cabeça. Aliás, mais um ponto pro CM Punk protegido, né? Mesmo assim, esse Gunther aí também perdeu para o CM Punk, né? O CM Punk, até do Gunther ele ganhou, né? Enfim, na divisão feminina, eu posso dizer que o Triple H até tem poucos erros em termos de narrativas, tá? O que eu vejo de defeituoso é essa renovação forçada que ele insiste em fazer. Constantemente chega uma superestrela nova do NXT ou contratada e rapidamente já está derrotando uma superestrela aí que está há anos, é uma das grandes aí dos últimos anos. Mas dane-se, ela é atropelada e pronto. Pra meio que, tipo assim, tentar te convencer o mais rápido possível que essa novata aí é foda, sabe? Tá vendo? Essa novata é boa pra caramba. Logo, a partir de agora, considere ela a número 1. Aí daqui a pouco ela deixa de ser número 1 porque vem uma outra e passa por cima dela. Eu acho isso completamente incoerente. É uma tentativa de querer agradar todas ali. Agora que tem os títulos de midcard, também constantemente tá vendo isso. Tá vendo mulheres que você nunca imaginou que ia ser campeãs de nada ganhando. Tipo, Maxine ganhando o Intercontinental ali. Você teve a Zelina Vega ganhando o título dos Estados Unidos. A própria Chelsea Green, né? Ok,
até faz sentido, títulos de midcard são para essas mulheres midcard, mas a sensação que passa é que ele, cada 6 meses quer agradar 3 diferentes para todas se sentirem valorizadas e nenhuma se sentir escanteada, o que eu acho uma bobagem. Você tem que ter uma elite, não adianta, né? As brands na gestão Triple H, elas foram pouco respeitadas, então até teve draft ali, separação de nomes do Raw e SmackDown, mas semana atrás de semana, constantemente os caras aparecem e não tem justificativa nenhuma. Eles aparecem no show do outro e já era, não precisa ficar se explicando. E o público até parou de reclamar porque fala, cara, deixa, dane-se brands, né? Shows semanais ficaram extremamente inúteis e apelativos. Por quê? Quantas vezes você já não viu o Triple H falando, o próximo Raw começa uma nova era, o próximo SmackDown será épico, várias perguntas serão respondidas, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E chega na hora, raramente você é recompensado no mesmo grau de expectativa que o Triple H gerou para você querer assistir aquilo. E quando você é recompensado, geralmente com alguma coisa de 3 minutos, ali, 2 minutos, alguma revelação bem curta, que você acaba conseguindo ver nas redes sociais, então torna o show inútil. Você não precisa assistir o show, né? Você só precisa ver um resumo ali ou algum corte no Instagram da WWE que pronto, é o suficiente, e aí depois você só assiste o pay-per-view mesmo aí e já era, né? A gente tem a questão da força do Cody Rhodes, que tudo bem, quiseram fazer uma renovação ali, botar um cara para ser o rosto da companhia nos anos seguintes, mas no caso do Cody Rhodes, nossa, eu duvido muito que com o Vince aconteceria do jeito que foi, sabe? Eu duvido muito que se você tem nas mãos para fazer um combate de Roman Reigns contra The Rock, você vai ceder ao público, vai botar o Cody Rhodes no lugar do The Rock. Tá ligado? Eu duvido que o Vince faria isso. O Vince estaria nem aí, né? E esse é o problema. O Triple H, ele não queria fazer o The Rock contra o Roman. Essa que é a verdade. Não é nem que ele ficou com medo do público. Não, ele forçou o público. A gente sabe disso. A gente sabe que ele botou o Cody Rhodes e o Roman pra se encararem. Ele falou pro Cody Rhodes apontar pro Roman depois do Royal Rumble. Ele botou o Cody Rhodes entregando a chance para o The Rock naquele SmackDown porque ele sabia que o público ia chiar. Então ele fez toda uma construção para manipular a situação e fazer com que o público se voltasse contra o The Rock. O próprio The Rock sabe disso, por isso que ele sacaneou o Triple H depois. Então, ele forçou querer botar o Cody Rhodes, que é outro que ele abriu as perninhas desde que aconteceu tudo isso, né? E aí, cara, você acha que o Vince faria o Cody Rhodes passar por cima do Brock Lesnar do jeito que ele passou? Sabe? Até com o braço quebrado lá, deu um maior trabalho para o Brock Lesnar derrotar ele. Não estaria nesse sentido, sabe? Eu acho que estaria valorizado, mas não nesse sentido, assim. Então, ele também deu uma cornizada aí gigantesca no Cody, né? E aí, o tratamento dele com o John Cena, até antes da caminhada de despedida do John Cena, ele bota lá o John Cena pra fazer uma luta bem chata com o Theory na WrestleMania, e depois nem pra manter o Theory valorizado. Ele bota o Solo Sikoa pra esquachar o John Cena também lá no combate que eles tiveram. E toda essa despedida dele aí que a gente teve, já fiz alguns vídeos falando sobre isso, não vou falar aqui de novo, mas vários erros ali de decisão, de botar a heel turn com o The Rock envolvido, sem saber se ia ter The Rock depois pro resto do ano, e a face turn, e a mudança justificativas, e a escolha de adversários, e a colocação das lutas, né? Ele gastou lutas boas lá no começo e depois das datas finais não tinha. A questão do tap out também que a gente já discutiu, enfim, várias outras coisas, né? Wargames. Ele fez vários Wargames aí chegarem no Survivor Series, que até era uma novidade, né? Vamos fazer um Survivor Series diferente, em vez de 5 contra 5. Mas são Wargames sem consequências. Além de não valerem nada, as rivalidades continuam depois do Wargames, as pessoas continuam brigando, continuam em rivalidade, continuam brigando pelos mesmos motivos. Tem que ter sempre outras 2, 3 lutas pra concluir a rivalidade. Então pra que serve o Wargames? Os caras se matam pra fazer acordos lá. O CM Punk fez acordo com o Roman Reigns pra formar um time e tal. E aí, time formado, chega na hora, eles ganham. O que adiantou? Continuou a rivalidade com a Bloodline do Solo Sikoa. Teve que ter Roman Reigns contra Solo lá no Netflix pra encerrar tudo. Então, que favor é esse, sabe? Que acordo é esse? E todo ano tá sendo assim, todo ano. Então, são Wargames que, além das lutas serem bem inferiores com aquelas que eram do NXT, e a luta também ser meio sem lógica, as regras delas, mas isso aí tudo bem, aí não tem culpa. Além de tudo, as consequências dos acontecimentos ali são baixas ou quase inexistentes, né? Bom, por fim, uma coisa que não é muito culpa do Triple H, é mais da gestão da WWE, que é a existência do Saturday Night's Main Event, né? Isso aqui deixou cansativos os pay-per-views da WWE, fora o próprio WrestlePalooza também que eles criaram aí esse ano.
sabe? Pô, não precisava ter. Se fosse só os pay-per-views desse ano, tudo bem. Agora ele começou a botar muito mais especiais, deixou cansativo. Shows curtos, chatos, cheios de comerciais. E que aí sim entra a parte do Triple H, a construção deles foram bem ruinzinha, né? As lutas muito mal construídas, rivalidades muito mal feitas, maioria delas, então também é algo que não dá pra botar só na conta do Triple H, mas todo o resto sim, né? Tem muita coisa mais que a gente pode ir lembrando depois ali, coisa que a gente pode acrescentar, coisas que vocês podem deixar nos comentários, mas por enquanto é isso. Esses são os erros de Triple H ao longo dessa sua gestão no comando criativo. Lembrando que ele é um funcionário, diferente do Vince que era dono e podia fazer o que ele queria, o Triple H ele responde ali então a superiores, né? Então ele tem chance sim de ser demitido, ser tirado do cargo, ele sofre pressões comerciais provavelmente, algumas decisões dele é pensando mais nisso. Tem que pensar nisso, né? Pressões comerciais. É uma coisa que eu falava, inclusive, quando o Triple H ele, era chamado para comandar a WWE e sair do NXT, né? Eu falava, ó, eu não sei se ele vai ser o mesmo do NXT, porque há pressões diferentes no roster principal. Há um público diferente, tem ali o pessoal acionista fazendo algumas exigências, então eu não sei se ele vai conseguir fazer o que ele faz no NXT. E acabou vendo aí, gente, o que está acontecendo. Lembrando que o NXT Black Gold também não era um negócio extremamente bom ali nos shows semanais, tá? O pessoal elogiava muito por causa dos takeovers, que o pessoal tinha muito storytelling, construir as narrativas dentro do ringue. Mas os shows semanais, tinha muitos shows semanais ali precários, que o que destacava mais era o main event e o resto ali era mais ou menos. Era um show mais curto, né? Então, enfim, era uma outra realidade também, né? Mas é isso.